Olá, aqui é o Adriano do canal Central Partners para mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero trazer um vídeo para falar um pouco das minhas sugestões para o primeiro ano, para que você olhe de uma forma analítica, estratégica, o que pode ser benéfico para a tua tomada de decisão. Mas antes eu queria trazer uma frase não de efeito, mas um conceito, né? Tudo que você fizer de forma simples, mas bem feito, com certeza será genial. E por que eu digo isso? Porque talvez o que eu vou falar sobre KPIs aqui seja muito simples, pareça muito simples, mas será que esse simples está sendo bem feito na sua empresa, na sua operação? Então a ideia é que a gente faça essa reflexão antes de falar dos KPIs, mas que a gente possa trazer aqui esse conceito para que vocês entendam. Poxa, é simples, mas eu estou fazendo de uma forma ordenada, de uma forma analítica, eu estou tendo essa informação na palma da minha mão e eu estou tomando a melhor decisão para melhorar esses números, para melhorar essa estrutura, esse cenário. Então é isso que eu deixo de reflexão. Queria que vocês comentassem sobre isso aqui, se faz sentido, se não faz sentido. Queria que vocês curtissem, se possível, ajuda bastante a gente. A gente sabe que este canal não é um canal que vai atingir públicos enormes, mas se atingir o público de parcerias, de canais, de partners, alianças, enfim, a gente já fica muito contente. E se você tiver alguma dúvida, por favor, comente, me procure no LinkedIn, pode ser aqui também nos comentários. Eu vou estar sempre à disposição para te ajudar na sua operação, no que você precisar no seu dia a dia, tá bom? Então, os KPIs que eu trago hoje, a ideia é trazer nos primeiros 6 meses, 9 meses, para que você olhe, né? E quando eu digo primeiros 6 meses, 9 meses, não é da construção somente do seu programa de canais, mas é da reestruturação, né? Muitas das empresas, e eu passo por isso agora, estou numa empresa que estou reestruturando todo o programa de canais, já tive no lado de construir do zero, já tive no lado de reestruturar, e lá nessa reestruturação a gente dá passos para trás para poder analisar esses dados e tomar decisões melhores no futuro. Então a primeira sugestão que eu dou, lógico, são algumas sugestões, você vai aplicar aquilo que for melhor para o seu dia a dia, para o seu cenário, é olhar para a quantidade de leads que o parceiro está cadastrando dentro do seu portal do parceiro. Por quê? Porque eu sei qual a movimentação comercial, sei qual que é a estratégia do canal, consigo ter a métrica de quantos leads esse canal está cadastrando. E também vai me dar a taxa de conversão de novos clientes. Então eu cadastro 100 para que eu possa mandar 20 propostas para fechar 5 clientes. Ou se eu cadastro 5 leads e fecho 5 vendas. Isso já me dá um norte para entender que o parceiro não está cadastrando de uma forma correta, de um comportamento correto. Ele só está cadastrando porque ele está já com a venda pronta. E se ele já está com a venda pronta, ele está fazendo captações e prospecções por fora, numa iminência de leads não cadastrados e perca de blindagem. Então veja, eu tenho já essa visão só de entender quantos leads cadastrados, propostados e fechados versus os leads cadastrados ser a mesma quantidade que os leads fechados. Então isso também já me dá um norte para entender o comportamento desse canal e entender se ele está corretamente fazendo o trabalho dele dentro dos portais de parceiro, tá? Outra métrica também que a gente tem, aí voltando um pouquinho para a parte de captação de propostas ali, de propostas não de parceiros, é a quantidade de parceiros novos, né? Então, para saber se a minha quantidade de parceiros de entrada é suficiente para as metas e métricas que eu tenho daquele semestre, daquele ano ou daquele trimestre. Então, é interessante a gente entender qual a quantidade de parceiros estão entrando para a quantidade que eu imagino de conversão daqui 6 meses, daqui 1 ano. E aí falando de vendas, porque isso logicamente também interfere bastante na quantidade de vendas, né? Lógico que tem captação, tem capacitação, tem treinamento, tem tudo isso, mas a ideia também é você entender a volumetria de novos parceiros entrando.
Outro ponto também é a quantidade de MRR. Se a sua empresa ela olha não para a quantidade de clientes, mas MRR, é legal você fazer essa análise. Por quê? Porque se eu tenho uma quantidade de MRR e uma quantidade de venda, eu vou ter o meu ticket médio. E aí, com esse número, eu consigo fazer um comparativo com o time interno, por exemplo, para entender o perfil do meu parceiro, se ele tem um perfil mais técnico, se ele é um perfil que consegue fazer vendas maiores ou vendas menores, para que eu possa ajudá-lo a melhorar na conversão e também no ticket médio dele, tá bom? Também a gente pode olhar para a quantidade de participações em treinamentos, em eventos que a gente oferece para o parceiro. Então veja que a gente não está falando nem de conversão, nem de cadastro de leads, nem de envio de proposta, nem nada. A gente só está olhando para a participação dele dentro da nossa estrutura. Olha que legal, porque se eu sei que o parceiro participa de todos os eventos que eu faço, todos os treinamentos, tudo que eu posto, ele vai lá e curte, eu sei que ele é um parceiro engajado, está interessado e às vezes não entrega o resultado, não porque ele não quer, porque ele está tentando. E aí que cabe a nós ter uma ação mais ativa para ajudá-lo a chegar nos seus objetivos. Então é bem legal também essa questão. Outro ponto, o último ponto desse vídeo, eu tenho 200 pontos para trazer, mas nesses primeiros 6 meses, 9 meses, alguns que eu trago aqui para que vocês analisem, é o tempo de ativação do parceiro. Isso é uma regra individual, mas a ideia é a gente olhar para quanto tempo eu estou levando para ativação de um parceiro. E como que eu vou medir isso? É pela ativação pela primeira venda? Ou por terminar uma capacitação, um onboarding técnico, comercial? Como que eu metrifico a finalização e ativação desse parceiro? É legal a gente saber isso para a gente saber quanto tempo, desde a entrada da assinatura do contrato até o primeiro fechamento, quanto tempo eu levo nessa linha do tempo, e aí eu tenho uma previsibilidade de entender se eu levo 3 meses para fazer a captação, treinamento, finalizar toda a estrutura com o parceiro, eu só posso esperar um resultado dele daqui 4, 5, 6 meses. Isso vai me dar uma visão também de não esperar muito antes o resultado deste parceiro, tá? Alguns pontos que eu queria trazer. Se você acha que é importante mais outros pontos, por favor, comente aqui embaixo. Eu, como disse, estou totalmente à disposição. Esse foi o conteúdo de hoje, muito simples, muito objetivo. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.